Olá, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu tenho certeza que, assim como eu, vocês são apaixonados por fotografia. E eu tenho certeza também que o papo hoje vai ser super interessante, porque eu vou conversar com ela, que é a musa dos partos no estado de Pernambuco. Débora Gelman, seja bem-vinda, tudo bem? A musa do Calypso, minha gente. Boa, seja bem-vinda. O seu nome foi um nome citado muitas vezes por nossos espectadores. Sim. Quem assiste o Fotoprosando já pedia para você vir aqui há um tempo. Quando a gente abria enquete para pedir sugestões, o seu nome era muito recorrente. Então, provavelmente, quem está assistindo a gente aqui esperou muito para ver esse episódio. Então, muito obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Débora, essa é uma ótima oportunidade que a gente tem de escrever a tua história para as próximas gerações que vão provavelmente querer saber quem foi ou quem é Débora Gelman. Então, um dos propósitos do Fotoprosando é ajudar a escrever essa história sob a sua própria narrativa. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi o seu início com fotografia. Vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu não sabia dessa expectativa toda. Obrigada a todo mundo que sugeriu o meu nome, né? Fico muito feliz por todo mundo que torce pelo meu trabalho, pelo meu sucesso, admira e entende o propósito da fotografia de nascimentos, que é o que eu faço bastante. Então, eu comecei em 2011. E assim como todo mundo, eu acredito que meio perdida, né? Querendo se encontrar num segmento que é algo que eu me preocupava muito, mas fazendo de tudo um pouco, porque é uma forma da gente se manter. Eu sou formada em jornalismo, e aí eu conheci o universo da fotografia na faculdade de jornalismo. Então era um segmento assim que eu não imaginava, nunca passou pela minha cabeça ser fotógrafa. Eu não tenho aquela história linda de quando eu era pequenininha, eu ficava com a câmera tirando foto dos meus ursinhos. Você descobriu a fotografia já eu adulta, nunca tive né? isso, né? Sempre admirei fotografia como qualquer pessoa, mas nunca me imaginei fotógrafa, até porque não tinha referências de fotógrafos na minha família, nem amigos, enfim. Mas foi durante a faculdade de jornalismo que eu conheci esse universo e deixei ele meio que adormecido ali. Quando eu chegou o momento de fazer o meu TCC, porque eu já trabalhava como repórter de esporte, trabalhava como assessora de imprensa, enfim, outras coisas ligadas ao meu curso. Eu pensei, como muitas coisas que acontecem na minha vida, do nada, vou ser fotógrafa. Eu sou bem assim. E aí eu comprei uma câmera com o pouco que eu ganhava no estágio de fotografia, de jornalista, e comprei uma câmera e fiz o meu TCC sobre o Vale do Amanhecer. Não sei se você conhece. Conheço, sim. Uma doutrina espírita cristã. Me joguei lá no Vale do Amanhecer, passei 6 meses lá, que foi meio que uma escola para mim, porque eu treinava fotografia durante o meu TCC. Então foi aí que eu senti que essa era a minha profissão, né? Porque eu me formei e deixei de lado tudo que era ligado ao jornalismo, apesar de atualmente estar escrevendo histórias através da fotografia, contando histórias. Você mudou a linguagem, né? E comecei fazendo de tudo um pouco, assim como todo mundo. E como é que foi que chegou a fotografia de parto na tua carreira? Porque você já começou a fotografar nascimento ou teve algum outro segmento que você iniciou fotografando? Como eu falei, sempre me incomodou muito fazer de tudo um pouco. Não que esse seja um problema. Tem muita gente que vive fazendo de tudo um pouco. Só que essa não é a minha filosofia de vida, sabe? Eu sempre quis ser especialista em algo, ser conhecida em algo. E foi nesse tempo que eu engravidei, em 2013. Porque eu fotografava tudo, menos criança. Dizem que é uma das fotografias mais difíceis de se fazer, né? Porque tem criança que obedece comando, tem criança que não obedece. Você precisa de uma grande desenvoltura técnica e às vezes até paramento, né? Capacete, colete à prova de balas. De tudo, porque é um desafio. Mas aí eu engravidei e descobri a fotografia de família. A partir desse momento, eu senti que era o nicho que eu deveria focar.
Então, eu meio que fui deixando de fazer tudo que eu fazia para fortalecer o meu nome e minha marca no segmento da fotografia de família. Mas apenas 2 anos, aproximadamente, 3 anos depois, que eu conheci a fotografia de nascimento. Porque o segmento da fotografia de nascimento é algo novo, né? Ele atualmente já virou meio que um mercado mesmo. Existem muitos fotógrafos, muitos clientes consumindo esse tipo de produto. Mas quando eu comecei, não existia. Em Recife tinha 1 ou 2 fotógrafas de nascimento. Então... Deixa eu só fazer uma errata, então. Fotografia não de parto, mas de nascimento. É o termo mais adequado para classificar o que você faz? Aí tu quer me colocar numa polêmica. É isso que tu quer. Quero, vamos lá. Polêmicas. Quando o pessoal for ver esse programa aqui daqui a uns anos... Vamos lá. O que é que difere fotografia de parto e fotografia de nascimento? Pra gente entender. Porque até então eu ouvia muito falar sobre a fotografia de parto. E acho que fotografia de nascimento, o termo para classificar esse segmento, para mim é um pouco recente ainda. Eu quero entender o porquê para poder falar certo. Então, vamos lá. A gente falando fotografia de parto, todo mundo entende que estamos fotografando uma vida. Contudo, porém, entretanto, não sou eu que estou inventando isso, tem no Google. E todos os médicos falam que uma cesariana não é considerada um parto. Uma cesariana é uma cirurgia. Bacana. Então, até assim, entre os médicos, a gente brinca. Não, eu estava fotografando um parto. Ele foi cesárea ou foi normal? Parto é normal. Parto é normal. Cesariana não é um parto. Não é um parto, é uma cirurgia. Parto é um nascimento natural via vaginal. Agora sim, agora eu não sou mais um ignorante, agora eu sei. Mas eu uso muito, tanto que o curso que eu dou é fotografia de parto. Eu me considero fotógrafa de parto porque meio que se tornou o nome, né? É uma grande polêmica porque algumas mulheres, elas se incomodam, né, com o fato da gente dizer que a cesariana não é o parto, apenas por não entender mesmo, que não é considerado. É como se a gente estivesse diminuindo aquela experiência, só que não tem nada a ver. É só um termo para classificar de forma mais adequada. Eu acho que você, sendo referência como você tem uma prerrogativazinha para dizer o que é mais adequado para classificar. Pode ficar muito à vontade, que eu acho que você tem esse poder. Como é que você cai na fotografia de parto e desenvolve as competências para ser uma boa fotógrafa fotógrafa de nascimento? Então, o que é que uma fotógrafa de nascimento precisa ter para ser uma boa profissional? Vamos lá. Tem um tópico no meu curso, no meu workshop, que se chama Parto não é escola. Porque tem muita gente que compra uma câmera e já quer entrar no segmento do parto. E eu acredito que uma das principais exigências, características que um fotógrafo precisa ter é saber dominar o equipamento, né? Porque um parto é um dos momentos, talvez o momento mais importante na vida de uma família, apesar de fotógrafos de casamento ganharem bem mais com a gente. Mas eu tô na luta, viu? Vou chegar lá. É uma das experiências mais importantes na vida de uma família e ele não se repete, né? É um momento único, então muitos fotógrafos às vezes ficam alucinados pelo momento, pela experiência, porque realmente é algo mágico, é algo sublime você ter uma boa experiência no nascimento, mas se ele não tiver técnica, se ele não tiver intimidade com o equipamento, ele vai frustrar a família, não vai conseguir registrar os momentos, os instantes decisivos. Além disso, ele precisa ter 10 dedinhos. Vamos lá. Tem que ter equilíbrio emocional, porque tudo pode acontecer no nascimento. Como eu disse, experiência, técnica, habilidade, tem que ter... Às vezes a identidade na fotografia você vai desenvolvendo, mas entender sobre fisiologia do corpo, etapas do trabalho de parto... Eu acho que é uma das condições de luz muito difíceis de fotografar. Eu lembro do parto dos meus filhos, do nascimento dos meus filhos, que foram os 2 até agora. A lembrança que eu tenho dos partos foram nascimentos cesarianos, cirurgias. Estou confuso agora. Mas eu vou conseguir, vamos lá. Eu vou me habituar.
Não, aqui é livre, a gente já sabe que pode falar. Pronto, vamos lá. O parto foi cesariana e você tem uma situação de altíssimo contraste. Você tem um ponto de luz muito forte ali onde a coisa está acontecendo e todo o resto é meio mal iluminado. E eu imagino que os partos que são humanizados, que acontecem em outros ambientes que não são os hospitalares, eles têm condições de luz ainda piores de fotografar, porque normalmente é um ambiente interno, numa residência, é uma luz fraca e você, para fazer aquilo acontecer bem feito, você realmente precisa ter uma intimidade com a sua ferramenta. Então é esse primeiro item das tuas recomendações para fazer fotografia de nascimento, eu acho que é realmente essencial, porque não deve ser fácil fotografar um nascimento, Não. Principalmente porque a condição de luz não é ideal e porque o lance emocional eu acho que é das coisas mais difíceis de conduzir. Além de ser um ambiente onde a condição de iluminação é muito contrastada, né? Porque, por exemplo, na cesariana, tem uma luz muito forte na barriga, muito. E a cabeça da mãe está completamente escura. Então, você precisa mudar a configuração rapidamente para conseguir pegar... Vocês usam flash durante o nascimento? Essa é outra polêmica. Mas eu não indico. Já eu vou dizer por quê. Eu não uso. Mas existe essa mudança e o que acontece é que a gente não controla a luz. Muitas vezes eu estou fotografando, do nada, o obstetra, a enfermeira, o pediatra fala, apaga a luz, apagou a luz, do nada. Tipo assim, tá nascendo, apaga a luz. E o fotógrafo pira, né? Aí a gente precisa rapidamente mexer na configuração, aumenta o ISO lá para cima e, enfim, faz a configuração lá, diafragma, velocidade, para conseguir. De repente, usa um LED, a questão do flash. Existem alguns profissionais que usam flash, mas eu não indico por quê. Em primeiro lugar, porque incomoda. O nascimento é um evento onde a mãe precisa estar muito concentrada, muito tranquila, tem música. De repente, chega um fotógrafo e tá o flash no rosto dela. Eu acredito que incomoda a mãe, desconcentra, deixa de ser uma situação documental, porque no documental a gente precisa passar o flash não é uma luz carinhosa, né? O flash é um tremendo de um tapa, né? Você distrai todo mundo que tá no ambiente. Todo mundo, a equipe também. E também, para mim, assim, a minha linguagem de trabalho é luz e sombra. O flash elimina as sombras. Agora, um LED, é tranquilo levar um LED, um bastão de LED, porque é uma luz contínua, não vai chegar do nada, e você pode colocar ela meio indireta, bota embaixo da cama, no banheiro, enfim. E a minha relação é bem profissional, apesar de me aprofundar na história e de ser uma entrega, né, uma troca, é bem profissional. Eu não deixo muito o pessoal, assim, pelo menos a minha parte, sabe? Entendo. Eu acho que isso te protege muito também, assim, né? É uma relação comercial que não deixa de ser uma relação comercial. Quando você envolve o pessoal e o afetivo, eu acho que as coisas se misturam de forma muito perigosa, né? Talvez tem fotógrafo que chora no parto, que acontece algum tipo de situação delicada e ele fica nervoso, chora também, demonstra desespero. Eu não acho isso legal, entendeu? Eu acho que é a nossa profissão e a gente tem que tratar como profissão. A tua profissão depende de sorte também? De as agendas baterem, de repente, de você estar disponível no momento que tem um parto acontecendo, e o parto muitas vezes não avisa que vai acontecer, né? A gente espera, mas ele acontece muitas vezes no momento que você não está ali ainda, não tá escrito a hora que vai acontecer, principalmente quando é natural. Como é que funciona isso dentro do teu trabalho? Você fica disponível para os clientes? Como é que funciona isso? Fala para quem vai te contratar agora. Como é que funciona o teu trabalho? Então, para quem vai me contratar, eu acho que vocês devem levar em consideração que Deus está do meu lado. Então, eu sou uma pessoa de sorte. Eu geralmente consigo as coisas. Eu não sei se isso é através da força do pensamento, eu acredito muito em energia. Ou se é do ser humano mesmo. Eu tenho uma filosofia sobre isso, de você pensar, acreditar, e de repente as coisas estão se encaixando, porque acontece muito. Eu pego 5, 7 partos no mês. Uma vai parir de 7 da noite, a outra vai parir de 7 da manhã, a outra de 1 da tarde, a outra... Então, é raro coincidir. Agora, claro,
Até para quem vai me contratar e não criar essa expectativa que sempre dá tudo certo. Acontece de, por exemplo, eu estar doente, ou de estar no outro parto, de repente. Estar em outro parto. Isso pode acontecer comigo ou com qualquer pessoa da equipe. Porque a gente está trabalhando com imprevistos. Agora me diga, de onde é que vem a inspiração para acompanhar uma grávida no caminho da maternidade e conseguir fazer as fotos? Como é que foi essa história, Débora? Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, de alguma forma, já foi atravessado por essa notícia, que é uma notícia recente, de que uma mãe deu à luz dentro do carro a caminho da maternidade e você estava dentro do carro com ela. Então, falando de sorte, eu preciso falar também de intuição. Eu sou pisciana também. Então, eu tinha acompanhado o primeiro parto dela. Tem uma questão de saber das informações da mãe e de sentir muito o que fazer naquele momento. Então, era o segundo parto dela. Ela começou a sentir contração em casa e eu estava na minha casa. Quando foi 11 da manhã, mais ou menos, a doula estava na casa dela e mandou uma mensagem para mim. Vem para cá que a gente vai dar um tempo aqui e depois vai para a maternidade. Só que eu sempre vou de carro para qualquer lugar. Eu sou uma pessoa dependente do carro, justamente porque eu quero ser independente. Então, eu odeio depender de Uber, de carona, de outras coisas. Mas nesse dia, eu não fui de carro, não quis ir de carro. Aí eu pedi pro meu namorado me deixar lá em Boa Viagem. Ele estava comigo, por coincidência, no momento. Foi perto da hora do almoço. Aí ele, não, eu te deixo lá. No meio do caminho, quase chegando em Boa Viagem, a doula ligou para mim. Olha, não vem para cá mais não, que a gente tá indo pro hospital. Que ela tá fazendo puxo. Que ela tá fazendo puxo não, desculpa. Que ela está com 9 centímetros de dilatação. Ou seja, isso já é é perto do nascimento. Aí eu falei, não, eu já tô aqui. Eu já tô embaixo do prédio. Só que eu tava chegando. 5 minutos depois, eu embaixo do prédio, ela ligou. Vá para o hospital, não vai caber você no carro. Porque estava, era a doula, a mãe, o pai e um obstetra, e tinha uma cadeirinha no carro. Aí eu falei, não, eu já estou no elevador. Isso eu ainda estava descendo no carro. Porque eu senti que eu precisava estar com eles naquele momento. Eu poderia muito bem, não, tá bom, vou para o hospital. Mas não ia rolar foto. Não ia ter nada, não ia ter o registro. Mas desde o momento que eu saí de casa, que ela falou para ir para lá, e eu disse, eu não vou de carro, eu senti que eu precisava estar com eles todo momento. Então, foi eu entrando no elevador e ele saindo. Aí ela, tu veio, aí eu vim. Aí ela, não vai dar no carro. Por que não vai dar no carro? Tem uma cadeirinha no carro, eu vou tirar. Vai alguém nessa cadeirinha? Tirei a cadeirinha, porque eu sou assim também. Eu já fui na frente do carro. Eu poderia ter ido atrás, fui na frente. Em nenhum momento eu sentei de frente para o para-brisa. Todo momento eu fiquei conectado de costas. Com ela, de né? costas fotografando. No meio do caminho, ela começou a dizer que o bebê ia nascer e eu estava pronta para registrar, porque no fundo... Câmera na mão, já na expectativa. Eu já estava preparada para aquele nascimento no carro. Caramba, que história. Foi. Que sorte, né? Eu acho que também... Sorte de todo mundo também, né? Sorte uma conexão ali. Eu acho que foi também uma parte por contribuição da sua posição, da sua atitude de dizer, não, eu vou. Então... Praticamente tudo que eu consegui hoje nesse universo do parto foi porque eu disse, eu vou. E quando você se posiciona, o universo, ele... abre as portas, né? Porque exato. não é uma questão de impor, é uma questão de fazer sentido. Tanto que quem acompanha a minha história sabe que eu passei 2 anos para conseguir me credenciar nas maternidades. Eles falando, você não vai, eu vou. Você não vai, eu vou. Você não vai, eu vou. Hoje, e aí eu consegui. Não façam isso, tá? O fotógrafo ou a fotógrafa que quiser trabalhar dentro das maternidades, ele precisa de um credenciamento. Sim. E como é que consegue esse credenciamento? Batendo na porta e insistindo mesmo? Então, ou existe um protocolo, um procedimento padrão? Na minha época era batendo na porta e insistindo. Por isso que eu precisei ter muita paciência e determinação para conseguir me credenciar, porque não existia a possibilidade dos fotógrafos se credenciarem à maternidade. Existia apenas uma equipe que fotografava. Então eu questionava, por que eles podem e eu não? E eu passei muito tempo tentando que isso acontecesse. Hoje em dia está muito tranquilo.
Hoje em dia, eles entendem que isso deveria ser uma escolha dos pais, né? Que isso é uma escolha dos pais. Eles entendem a importância da fotografia, como aquilo é importante para a família e acabam respeitando a escolha dos pais. Eles abriram espaço para os fotógrafos e eu sou muito grata a todas as maternidades que entenderam, né? Porque isso é muito bom para o nosso trabalho, é bom para todo mundo. A gente poder contar a história de uma vida, né, de um nascimento através da fotografia. Você registra, você fotografa, documenta o momento mais importante na vida de uma família. E isso a gente só pode achar que é realmente uma condição de privilégio muito grande. Para quem faz o trabalho e, lógico, para quem pode escolher um profissional que quer para poder levar lá para a maternidade e dizer, é essa aqui que vai fazer as minhas fotos. Eu não tive esse privilégio. A pessoa que fez uma fotografia, mas o filme do nascimento de um dos meus filhos foi alguém que era da equipe do hospital e não podia ser outra pessoa. Isso me deixou muito frustrado. Era isso. Eu acho que esse sentimento ele fica para todo mundo que não pode escolher quem vai ser, Exatamente. Né, quem vai fotografar. Agora, eu como uma pessoa que gosta de trazer os dois lados da coisa, eu concordo que é uma profissão, assim, eu me sinto muito completa, respeitada, valorizada, né? Graças à minha luta também, porque eu não posso, enfim, negar isso. Foi bem difícil chegar até aqui, mas é importante também a gente desromantizar, assim como a gente está tentando desromantizar o puerpério, desromantizar a profissão de fotógrafo, principalmente fotógrafo de nascimento normal. Porque é um fluxo de trabalho muito insano, algumas vezes. Compensa, porque realmente é um privilégio estar registrando vidas, mas a gente vive de plantão. Vocês ralam, né? Ralam bastante. A gente vive de plantão, a gente não pode viajar, não pode desligar o celular. Estamos o tempo todo conectadas, a qualquer momento perdemos eventos, momentos em família, com os filhos, aniversário, casamento. Para servir as outras famílias. Exatamente. Né? Então é uma escolha, né? A parte mais difícil é a disponibilidade. É saber que eu marquei uma entrevista contigo e eu posso estar chegando aqui e desmarcar. E aí tem muitas pessoas envolvidas, né? Você que reservou seu tempo para esse bate-papo aqui, ou meus filhos que criam expectativa que eu estarei em algum evento, ou qualquer outra coisa que eu criei uma expectativa, seja uma simples café com amiga ou um grande evento. Para eu conseguir palestrar em algum lugar, eu tenho que estar de férias ou organizar com 9 meses de antecedência para viajar, para qualquer coisa. Eu tive uma experiência recente de reviver esse primeiro momento da gestação. Minha esposa está grávida e na primeira visita do obstetra, ele citou a possibilidade de fazer o parto normal e disse que a gente se preparasse, que ia ser mais ou menos o preço de um carro popular. Aí sim. Eu digo, porra, ferrou, né? Eu nem tenho um carro popular, não tenho nem o que vender para poder fazer o parto, mas quando a gente abriu a proposta comercial dele, a gente viu que era muito menos do que a gente achou que era. Aí eu fico imaginando que o trabalho do fotógrafo que faz o nascimento, que faz o parto, por ser um trabalho muito especial, que demande também uma disponibilidade muito grande, ele não seja um serviço necessariamente barato. É um equívoco meu pensar assim ou não? Infelizmente é. Porque existem fotógrafos, como qualquer ramo da fotografia. E isso é bom que as pessoas que estão assistindo a gente entendam que você paga não por um clique, você paga pela disponibilidade do profissional e por uma série de outras coisas que eu acho que você consegue descrever melhor para a galera que está assistindo. Tanto que o valor da cesariana é diferente do valor do parto normal, porque a cesariana a gente chama de cesárea eletiva. Ela tem uma data para acontecer. Então a gente não precisa, de acordo com o contrato, né, ficar disponível. No parto normal, ficamos disponíveis de 38 a 42 semanas. Ou seja, um mês. Né, nessa disponibilidade. E vai emendando uma DPP, que é uma data provável do parto, na outra, então ficamos disponíveis durante muito tempo. O que acontece é que, como em qualquer ramo da fotografia, eu vejo muito isso entre os fotógrafos de casamento, tem fotógrafo que cobra 350, tem fotógrafo que cobra 3 mil.
Então, existe essa Tem diferença. os que cobram 30. Tem. Tem de É tudo. mais do que isso, né? Eu acho que, Tem de a tudo. depender da etiqueta que o profissional carrega, né, Sim. nele. Mas depende muito da experiência, da segurança do fotógrafo também, se vai entregar um material bom, se a pessoa está iniciando, se está há muito tempo no mercado, e do objetivo também de cada fotógrafo, da classe, né? Sim, sim. Eu já ouvi, Débora, de alguns profissionais bem-sucedidos, que são referência no mercado, nos seus segmentos específicos, que a fama de alguma forma traz os benefícios, mas também traz alguns prejuízos, como por exemplo o mercado achar que o serviço daquele profissional especificamente é mais caro do que os outros. Eu não sei se isso acontece contigo, assim, por você ser um referencial no segmento, se as pessoas fazem essa associação de que o seu serviço é um serviço caro, mais caro do que das outras profissionais. Eu acho que se eles fazem, esse não é um problema meu. Muito bem. Eu não acho que é um serviço caro. Eu acho que Vamos lá, justo. Traga a luz para nossos espectadores. Em média, quanto custa a fotografia de um parto normal? De fotógrafos mais experientes, entre 1.500 e 3.000. Fotógrafos iniciantes, geralmente entre 500 não e é 1.500. caro, não é caro. Não é caro. Não, é um investimento que eu acho que vale a pena. Com certeza. E também eu levo muito em consideração essa questão da disponibilidade. E também em que momento da vida o fotógrafo tá. Por exemplo, se o fotógrafo não tem filhos, tem muito tempo livre, tá querendo fazer o nome, tá querendo ficar famoso, ele quer cobrar um preço mais barato para chegar em um objetivo, tudo bem, é uma escolha dele. Se ele já tem uma vida mais estável, chegou num momento que já trabalhou muito, quer valorizar mais os momentos, que ele realmente valoriza o tempo, ele vai cobrar mais caro. Se quer trabalhar nada mais justo. É justo. Nada mais justo. Então tudo depende como é que se chama? Quanto a pessoa gasta no mês? Depende do seu custo de vida, né? Do custo de vida. Depende do custo de vida também de cada um. Tem gente que vai achar caro, tem gente que vai achar barato. Eu já escutei vários comentários. Tá caro, é estrela. Tá muito barato, tu é estrela. Então é algo que eu não posso controlar. O que eu não posso controlar, eu simplesmente não me aperreio. É isso. Débora, você falou meio que superficialmente que você ministra aulas sobre fotografia de nascimento. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu curso. Eu acho que esse é um momento muito bom para você fazer o merchan. A maioria dos espectadores da gente são fotógrafos iniciantes. E eu acho que é uma oportunidade boa para você vender o seu produto agora. Olha aí. Vamos lá, vamos falar para os fotógrafos que querem aprender sobre fotografia de nascimento. Tá aqui um dos maiores referenciais em fotografia de parto e nascimento do estado, quiçá do Brasil. Se vocês quiserem entrar no mercado, vocês têm que passar na sala de aula dessa moça aqui. Conta aí, Débora, como é que funciona? Então, eu não sei se vai ser uma boa notícia que eu vou trazer agora. Manda brasa. Eu não sou uma pessoa que vivo muito de venda de curso, apesar de gostar muito. Eu tenho uma proposta diferente de curso, eu faço uma vez no ano. Ano passado eu fiz 2 vezes por causa da pandemia, então voltei com tudo, querendo mesmo juntar, fazer aquele pele a pele. O meu workshop, ele dura 2 dias, eu alugo um casarão, todo mundo dorme no casarão, alimentação inclusa. Um dia só sobre fotografia de gestante, outro dia só sobre nascimento. Então, é um intensivão. Como o pessoal fica brincando que é um retiro, né? Então, é uma troca, é muito legal, mas eu não tenho ainda expectativa de curso para esse ano. Talvez no segundo semestre, porque são muitos projetos que eu tenho. Agora, vocês vão saber agora. Primeira mão, hein, galera? Primeira mão, vamos lá. Vai rolar um workshop para quem quiser ir, para quem tiver disponibilidade, na Europa. Olha aí, muito bem. Então, vamos tentar, né? Tô indo para Lisboa. Que arretado. E aí, eu já recebi já converso com algumas fotógrafas de lá, fotógrafas portuguesas, inclusive, e de outros países da Europa.
pedindo curso. Eu não estou dando curso online. E aí eu pensei, não, posso ir para lá, turistar e aproveitar para montar uma turma de workshop. Então, se Deus quiser, se a energia Que maravilha, fluir, Débora. vai acontecer em junho. Que bacana. E no segundo semestre, aqui em Recife. Que Vão se preparando aí, já vão se preparando para o segundo semestre. Provavelmente você tem as informações sobre como é que funciona esse mercado lá fora. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, a gente sabe que essa fotografia ela tem sido vista hoje como algo essencial na trajetória de uma família. Vai ter o parto, tem que ter um profissional lá fotografando para contar a história com um olhar, né, com um pouco mais de propriedade. Lá fora tem essa cultura também da fotografia de parto? Ou é você que está levando essa cultura para lá? O meu objetivo é levar. É um desafio enorme. Porque quando a gente está de fora, a gente imagina, porque para a gente é natural, então a gente imagina que é universal isso também. Só que quando vamos nos aprofundar na cultura e no jeito de cada país, a gente entende que é um pouco diferente. E lá as pessoas são um pouco mais reservadas. O brasileiro, ele tem essa... Ele gosta de se expor também, tem a questão... Não, se expor não, apaga isso. O brasileiro é mais expansivo e mais carente. Não, o brasileiro, ele aceita também ter uma outra pessoa lá registrando, ele é mais entregue. E o europeu nem tanto. Então, de acordo com as minhas pesquisas e com as pessoas que eu já conversei de lá, existe, por exemplo, aqui no Brasil, a taxa de cesariana é em média 80%. Ainda é um número muito alto. É um número muito alto de cirurgia, né, de cesariana, e 20% parto normal. Na Europa, 30% é cesariana. Contudo, por mais que o parto normal aconteça lá, a entrada de fotógrafos, a aceitação das mães de um fotógrafo registrando naquele momento não é tão comum, porque eles ainda não enxergam poesia na fotografia. Então, é um caminho que eu estou tentando, que eu quero muito. Espero que eu consiga contribuir. Como eu consegui contribuir na fotografia aqui no Brasil, né, que também era estranho, ainda é. Quando alguém chega para mim, eu estou num evento, tu faz o que da vida? Eu sou fotógrafa de parto. Oi? Como assim? Aí, ó, aqui a foto. O que é isso? O que está acontecendo com a humanidade? A fotografia então, hoje de nascimento e parto, ela é muito mais explícita, ela é muito mais... Não sei como é que eu posso descrever, mas ela não tem tantos pudores, tanto tabu em mostrar a coisa acontecendo, a criança coroando que chama, né? Eu acho que depende de cada profissional. Você faz. Eu faço. Eu já vi, e é uma fotografia que é de um impacto visual muito grande, sim, mas é o momento chave que descreve o nascimento em si. Então eu acho que é uma fotografia importante de ser feita também. Aí essa fotografia, ela ser publicada, ser exposta, é um critério, sim, particular, claro, de cada um. Claro. Mas eu acho que é uma fotografia que precisa ser feita. Eu acho que vai muito da linguagem de cada fotógrafo. Existem vários profissionais, e é importante vocês entenderem isso também. Eu tenho a minha linguagem da fotografia, que ela acontece de acordo com a forma que eu enxergo o mundo, as relações, as pessoas. O que eu quero mostrar? Eu quero falar de violência obstétrica. Eu quero naturalizar. Eu quero gerar uma reflexão sobre aquilo, né? Então eu tenho um objetivo. Quando eu mostro um sangue, eu quero falar que ele significa vida e não morte. O seu trabalho, ele tem um viés que não é necessariamente comercial apenas. Ele tem um propósito social também. Ele tem um propósito social. Que legal, Débora. Só que era isso que eu ia concluir aqui. Existem fotógrafos, e tudo bem, que eles não postam foto com sangue. É uma linguagem muito mais romântica. Até a forma que eu vou falar assim muda. É uma coisa muito mais fofa, né? Tudo muito perfeito, não tem dor, não tem sofrimento. É tudo muito lindo, muito romântico. Então, eu não quero colaborar com isso. Só que tem pessoas que vão querer colaborar e vão ganhar dinheiro com isso também. E tem público, do mesmo jeito que tem mulheres que não vão contratar meu trabalho porque não se identificam.
Existem mulheres que vão contratar o outro porque se identificam. Exatamente por isso, tem né? espaço para todo mundo. Eu escolhi o meu espaço, eu quero falar sobre isso, eu quero fazer uma mudança social. Não é só sobre fotografia. É sobre o que é que eu estou causando nas pessoas, nos médicos, nas mulheres. Como eu estou empoderando, né, as pessoas. Bacana. É sobre isso. Eu tenho uma curiosidade, Débora. Eu acho que você é uma pessoa, assim, muito, muito cheia da informação que eu quero ter a prova, assim. Eu imagino que nesse período sombrio que a gente viveu, nos últimos 2, 3 anos da pandemia, eu imagino que as pessoas, por terem passado mais tempo em casa, talvez elas tenham reproduzido mais. Esse período da pandemia, você trabalhou mais ou trabalhou menos? Da mesma forma que as pessoas acham que no carnaval, né, muitas pessoas vão engravidar, eu não percebi isso. Na prática, no resultado, não percebi. Pode ter sido porque não me contrataram nesse momento, ou porque existem mais fotógrafas e aí acaba distribuindo mais, mas eu não percebi, não. Não teve nenhuma variação de... Não. Nem para menos? Não. E eu pergunto isso, Débora, porque muitos outros segmentos da fotografia sofreram porque não tinha mais evento. Sim. As pessoas pararam de fazer cerimônias de casamento. Foi triste, viu? Então, alguns segmentos foram, de alguma forma, privilegiados, como fotografia de gastronomia, por causa do delivery. Sim. A fotografia de evento caiu. Foi. A fotografia publicitária, de alguma forma, deu uma crescida. A galera que trabalhava com vídeo comercial também deu uma crescida. Mas eu acredito que alguns segmentos foram prejudicados por causa desse nosso momento tão difícil, né? Eu tinha uma curiosidade especial assim, sobre a fotografia de parto, assim, se as pessoas estavam se relacionando mais ou menos. Eu sei que o número de divórcios aumentou. Né? Porque convivência, né? É isso. Mas o que acontece? Eu não sei se o número de nascimentos aumentou, teria que fazer uma pesquisa, mas uma grande dificuldade que a gente teve, principalmente quem não é credenciado às maternidades, foi o acesso aos hospitais. Porque paramos de fotografar completamente e tem a questão do Covid, né, da limitação de pessoas na maternidade. Então, os fotógrafos foram os primeiros a não poderem entrar. Então, o que aconteceu? Algumas maternidades se aproveitaram da situação, permanecem se aproveitando. Ainda impondo as restrições, né? Impondo as restrições referentes ao Covid-19. O que não justifica, porque existe visita na maternidade, vários parentes entram, existe a festividade, mas o fotógrafo não pode entrar. Então já entra uma outra coisa aí. Por que eles não querem que o fotógrafo esteja lá registrando? Será que é por causa da violência obstétrica? É algo a se pensar. Então tem muita gente que está sofrendo ainda porque os hospitais simplesmente não abriram mais as portas. A justificativa é o coronavírus, o que não justifica. Eu sei que tem outros profissionais que atuam na equipe ali, que fazem o nascimento acontecer, mas eu ouço muito falar sobre a relação do fotógrafo, da fotógrafa com a figura da doula. Sim. Tu tem essa conexão mais estreita com elas eu acho que eu posso te perguntar, que você tem essa vivência mais aprofundada, qual é o papel da doula no processo do nascimento, do parto, e como é a tua relação com ela normalmente? Eu adoro quando tem doula. Porque, no caso da ligação da doula com a fotografia, é a doula que fica em contato com a gente. Então, dos poucos partos que eu deixei de fotografar, acho que 2, nessa trajetória, porque não tinha doula. Porque a mãe entrou na Partolândia e aí ela esquece da fotógrafa. Ela esquece, né? Porque ela tá em outro mundo ali. Então, se tem uma doula, ela tá lembrando ali, ela tem um papel de avisar pra gente também. Ela te liga, dizer agora. Sobre a evolução do parto. Ela liga, ela manda mensagem, o que tá acontecendo, vem agora, não vem. Então, pra gente, é muito importante ter essa relação com a doula. E ela é a primeira a chegar no parto. Ela tá ali tanto para fazer aquele auxílio não medicamentoso de massagem, alívio da dor, como também na relação psicológica, né, de estar fortalecendo a ideia da mãe, que muitas vezes entra no desespero,
Mas ela tá ali para lembrar qual é o sonho dela, qual é o objetivo, o propósito, que é natural sentir dor, que ela tá passando, que ela tá bem, que ela tá evoluindo. Então, ela conforta. Ela acolhe, conforta e facilita para que a coisa aconteça também, de forma mais respeitosa, porque não deixa de ser um profissional que entende, né? Por exemplo, se uma mulher escolhe parir no plantão, e aí ninguém sabe quem está no plantão, porque o plantão é uma caixinha de surpresa. Se tem uma doula ali, uma pessoa que entende, ou uma doula, ou enfermeira obstetra, ela entende, né, do que é certo, o que é errado. Ela pode responder, às vezes, pela mãe também. Então, é importante por vários motivos. A gente lê, Débora, no segmento da fotografia de nascimento, que a maioria dos profissionais são mulheres. Mas eu acho que é interessante que a gente coloque na mesa essas razões pelo qual as mulheres são mais presentes dentro do segmento. Por que é especial que seja uma mulher? Tem relação com a conexão com a maternidade? Polêmicas. Não, eu não acho que deva ser uma mulher. Eu acho que não deve ser uma pessoa que não trabalha com parto, seja homem ou seja mulher. Porque qualquer pessoa que faz qualquer coisa, talvez não saiba se comportar num ambiente hospitalar. Agora, em relação a, nesse segmento, ter mais mulheres, eu acho que é uma falta de iniciativa dos homens. Você conhece algum fotógrafo Conheço. que faz parto? Conheço. Aqui em Recife eu não lembro, mas eu conheço fotógrafos bons que vivem de fotografia de parto, que tiveram essa iniciativa e hoje estão muito bem. E eles, muitas vezes, de acordo com as trocas que eu tenho, eles conseguem ter uma relação, às vezes, até mais profunda com a mulher do que uma própria mulher. Eu já vi mulheres completamente ausentes. Eu tô falando de doulas e obstetras, porque quando fotógrafa não tem, porque só tem eu, né? Eu nunca trabalhei com outra fotógrafa. Eu não sei como as fotógrafas se comportam no parto. Mas, observando outras mulheres, eu já vi comportamentos que eu jamais teria. De você estar completamente desconectada. E você é uma mulher. Você não está conectada só pelo fato de ser uma mulher. Às vezes você não tem empatia. E isso acontece, enfim, independente do sexo, né? Então, o que acontece é um fato. Homens terão um pouco mais de dificuldade para iniciar. Pelo fato de ser um homem e pelo fato de não ter um portfólio, né? Se é uma mulher que oferece de graça o serviço de mulher para mulher, Marisa não. Mas ela sente mais à vontade. Mas o homem, ele pode ter um pouco mais de dificuldade para entrar. Assim como acontece também em ensaio sensual, ensaio feminino. É o mesmo tabu. Mas se ele for competente, se ele for determinado e insistente, eu contrataria. Porque existem obstetras homens, existem pediatras homens, existem muitos anestesistas. Estava fazendo uma pescaria na minha memória, os 3 obstetras dos 3 filhos que eu tive são homens. Olha aí, já responde tudo. Interessante, é uma boa reflexão. A fotografia está começando agora, né? Fotografia de parto. Então, homens... O mercado está aberto para os homens também. Tem mulher que não vai se sentir à vontade, porque tem de tudo nesse mundo. Do mesmo jeito que tem mulher que não quer de jeito nenhum que seja um obstetra homem. E aí é uma coisa da criação dela. Mas tem mulher que vai contratar. Então é isso, é você, se é aquilo que o homem quer, eu acredito que ele tem espaço, sim. Basta ser um profissional. Olha aí, galera, tá vendo? Estudem. E façam o meu curso. Façam o curso da Débora, desenvolvam intimidade com o equipamento e toca pra frente, porque tem espaço. É um segmento que é super interessante. Eu acho que eu tenho vivido esse momento mais uma vez de paternidade, de início de uma nova paternidade, e eu tenho vivido também uma grande inquietação, que é: eu fotografo? Eita. A minha consciência me assedia todos os dias para eu fazer as fotos. Porque eu fiz dos 2 primeiros, mas os 2 primeiros foram cesáreas. Sim. Esse agora tem a tendência de ser normal, por causa do desejo da mãe. Então, eu fico muito inquieto querendo fazer, porque, enfim, é o fotógrafo
E é o pai também do outro lado querendo viver o momento. Então eu fico nessa encruzilhada. Eu contrato um fotógrafo, uma fotógrafa, eu faço parto e narro sobre o meu ponto de vista fotográfico aquilo que está acontecendo. É uma dúvida muito grande. E estou convivendo também com o assédio dos meus alunos que querem fazer, das minhas alunas principalmente, que estão ali querendo aproveitar que é o professor que vai fazer, que vai, Eita, né? todo mundo tá querendo fotografar. Exatamente. Estamos sendo assediados. Eu tenho dois questionamentos Vamos aqui. lá, fale com a minha consciência. Eu acho que você, Débora, vai ser fundamental para me desencorajar a fazer essa fotografia. Eu vou com uma pergunta só. Vai lá. Como é que seu filho vai ver a sua reação, a sua expectativa e a sua emoção ao receber ele se você está fotografando? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, você poderia me contratar. Aê. Mas eu acho que você pode levar o equipamento, sim, e em algum momento tirar foto. Só que tem tantas pessoas querendo fazer parte desse momento que seria válido ter um profissional. Eu não tive fotografia dos meus partos. E talvez... Isso te frustra de alguma forma? Eu não acho que seja um problema, não. Mas talvez, inconscientemente, eu preciso trabalhar mais na terapia, mas talvez inconscientemente eu estou querendo mostrar para as mulheres aquilo que eu não pude ter. Ah, que lindo. Né? Porque eu não tive fotografia, os meus 2 partos foram naturais. E eu simplesmente não tive porque eu não valorizava, não tinha fotógrafos. Não estava atenta à importância disso. Não estava atenta. Né? Eu gostaria muito de ter, mas não tive e hoje em dia eu dou para as pessoas aquilo que eu não pude ter. Tu tem um filho de 9 anos. Tenho 2. Tem um filho de 9, que eu acho que você disse que nasceu em 2013, deve estar completando 9 anos, é isso? Vai completar 9 agora. E a menina vai completar 7. O meu mais velho também é de 2013. Ele nasceu em 2014. Ah. Aí vai fazer 9 agora. Ela deu uma fase maravilhosa também, né? Eu gosto. Eu gosto também, adoro essa fase deles. Troca ideia. Perguntas super complexas. Perguntas complexas. Mas é bom, eu gosto. Tem quem prefira pequeno, né? Eu gosto maiorzinho. Porque já tá igual. Fica mais companheiro, né? Você troca uma ideia assim mais adulta com ele. Muito né? bom. Outra fase. Tu fotografa muito teus filhos em casa? Não. Por quê? Acabou. A resposta é só isso. Por quê? Você vive mais a maternidade do que, sei lá, tá interessado em registrar isso, né? Mas você você faz a fotografia do lifestyle da família? Não. A tua fotografia é de gestante e do nascimento? Eu faço ensaio externo, né? Ensaio em residência de família, mas faço pouco de família. Eu acabo divulgando pouco, mas eu faço muito ensaio externo de gestante e ensaio em residência de gestante. Tô com um projeto. Gente. Conta aí, Não, Débora. tem vários projetos. Vamos lá, você vai falar do segundo projeto agora. O primeiro a gente já sabe, em primeiríssima mão, que você vai ministrar um workshop na Europa. Muito chique, parabéns. Minha gente, tem que fechar a turma, né? Imagina. Mas vai fechar. Vamos botar fé que vai fechar. Fechar a turma, pô. O outro projeto foi algo que eu inventei, que se chama Luz do AP, que são fotografias realizadas no meu apartamento. Então, eu cobro um valor, 70% de desconto, para quem passe lá com sua esposa, para participar. Eu meio que montei um cenário, tem a floresta, a parede de cimento queimado, que e lindo. tem um estúdiozinho assim, no fundo fotográfico, para oportunizar mulheres que não conseguiram ser fotografadas por mim, por causa do valor ou outros motivos, ou querem uma fotografia mais intimista. Então, é um super desconto. Tu corta ali uma boa parte dos custos, né, de uma sessão fotográfica que você faz na sua casa. Na minha casa, eu consigo fazer 4 ensaios num dia. Que legal. 4, 5, entendeu? Eu escolho 2 datas no mês, para não ficar também... Quanto tempo dura uma sessão dessa 40 minutos. na tua casa? 40 minutos. Para quem quer algo rápido... Tu entrega quantas fotos dessa sessão? 40, 50. Como é o teu trabalho? Tu entrega... Eu entrego por um link. Qualquer trabalho, eu entrego por um link, mas tem a opção de fazer o álbum, né? E aí, quem tem interesse, contrata o álbum à parte. Faço na Up Fotos, gente, que é aqui em Recife. Atualmente estou com eles, meus parceiros.
A gente tem vivido um momento que ainda é um momento de muita ascendência dos produtos digitais. Sim. Mas existe uma cultura muito forte, que eu sei, da impressão da foto, a cultura da materialização daquilo. No teu segmento também isso é uma realidade? As mães, elas querem esse produto também ou é muito mais escasso do que o que a gente acha que é? Não, elas valorizam. A maioria das pessoas valoriza o álbum e outras acabam revelando foto avulsa, mas eu super incentivo. Eu sou adepta muito à foto avulsa, porque foi minha infância. E a minha realidade atualmente, das caixas com fotos. Então eu gosto muito de ver aquela coisa meio sem seguir um cronograma. Mas o álbum é bem legal, principalmente para quem vai contar uma história de um dia, né, um casamento. Tu mesmo diagrama teus álbuns? É. Diagrama, manda lá para eles, eles imprimem e entregam. É bem prático. Tua história, Débora, é muito interessante e é uma história que se repete muito da mãe que tem um filho e tem um interesse em fotografia despertado por causa da maternidade. Eu digo isso porque a gente recebe aqui na Escola Pernambucana de Fotografia muitas mães encantadíssimas com fotografia por causa da fotografia do parto, por causa do acompanhamento da criança. E quando tu contou sobre o teu envolvimento com fotografia, me gerou uma familiaridade muito grande, porque eu escuto muito essas histórias. Aí você vir aqui e você sendo uma fotógrafa de sucesso, eu acho que acaba sendo muito estimulante assim, para essas outras mães que têm o interesse despertado por causa da maternidade, né? Acontece muito. Várias alunas, ou porque pediram demissão de um trabalho, porque a maternidade também ela traz mudanças, né? Mudanças de certezas de lugar. Então, muitas estão de licença e aproveitam que tem um tempo. Aproveita. A gente recebe aqui, Débora, muitos pais também que vêm com as mães para ficar cuidando do bebê enquanto as mães estão assistindo a aula. Vê que interessante. A parceria. E, recentemente, Débora, eu fiquei muito feliz quando vi que uma de nossas alunas foi fotografada por você, que é a Malu. Aí eu acho que a gente tem que mandar um cheiro para ela. Maria Lucinda. Isso, Maria Minha Lucinda. Gente, olha, eu não sabia que você era fotógrafa, viu? Você falou. Contei um segredo agora. Não lembro. O ensaio dela foi lindo. Vamos lá, dá um beijo. Malu. Fizemos lá em Olinda. Depois fiz o Nascimento. Tá aí no puerpério. Pois é. Cheiro, Malu. Estamos com saudades de você, hein? Apareça. Débora, para quem está começando na fotografia e quer ser introduzido nesse universo da fotografia do nascimento, você já deu uma grande recomendação, que é a necessidade do desenvolvimento da intimidade com o equipamento, com a câmera fotográfica. O que mais que precisa fazer para entrar na fotografia de parto, de nascimento? Além de ser um bom operador de equipamento. Além de ser um bom operador de equipamento. Em primeiro lugar, fazer meu curso, né? Vamos lá. Desenvolver intimidade com a câmera, fazer o curso workshop de Débora, ou em Portugal. Portugal? Portugal. A gente vai começar por Portugal, Portugal, né? ou Depois... no segundo semestre aqui no Brasil. Vamos lá. Não, então, tô brincando. Mas intimidade com equipamento, né? Você ter uma experiência, ter uma bagagem já, seja experiência com evento, fotografia externa, onde você mexe muito ali na configuração da câmera, entender sobre as etapas do trabalho de parto, entender sobre como funciona a rotina de um fotógrafo de parto, de uma fotógrafa de parto, porque existe uma mudança muito grande no ritmo de vida, na rotina. Por exemplo, quem fotografa parto normal não pode trabalhar com evento. Então, você não vai sair de um casamento no meio da troca de alianças para fazer o parto. Exatamente. Né? Você não vai ter essa possibilidade. A gente não pode se comprometer com nenhum tipo de evento, seja um evento pessoal ou seja um evento profissional. Essa é uma observação muito interessante. É muito interessante. Eu falo mais profundamente sobre isso quando eu estou falando sobre trabalhar apenas com cesariana ou apenas com parto normal. Porque se for apenas com cesariana, você é mais consegue, tranquilo, né? Apesar de indicar que o profissional, ele poderia, eu acho que ele tem um retorno melhor se ele focar em um segmento. Seja família,
seja corporativo, seja gastronomia, enfim. Então, juntando esses três, né, você ter a disponibilidade de tempo, saber que vai ter uma mudança no seu fluxo de trabalho, no seu ritmo de vida e ter experiência. Já é um caminho, já dá para entrar. Bacana, boas dicas. Eu quero saber também, Débora, agora. Na verdade, não sou eu que quero saber. São as mães que estão assistindo agora o Fotoprosando. E eu queria que você falasse para elas algumas dicas sobre como escolher o fotógrafo de parto. O que é que você precisa olhar no portfólio do fotógrafo ou da fotógrafa para fazer uma escolha um pouco mais segura, assim? Lógico que a melhor escolha hoje é você. Aí tu acaba comigo. Não, tem muitos profissionais bons, graças a Deus, aqui em Recife. Inclusive formados por você. É. Eu tô dando uma puxada de saco aqui porque, gente, vamos falar assim com sinceridade. A moça, ela arrasa. Vamos lá. Vamos lá, fala com as mães. Então, eu acho muito importante escolher alguém que trabalhe na área de fotografia, que não seja um parente, né? Alguém que tem uma câmera, que provavelmente não vai saber se comportar no ambiente de parto. Tem um parênteses. Tem fotógrafos muito bons que não trabalham com parto, mas que saberiam se comportar. Se ele é um bom fotógrafo de casamento, ele com certeza vai saber fotografar um parto. Eu digo casamento porque casamento também é muito dinâmico. Apesar de ter um controle maior da luz, é muito dinâmico. Então, eu contrataria um colega meu que trabalha com casamento para fotografar meu parto. Mas é importante que seja capacitado, né, na fotografia. É importante observar se você se identifica com aquela fotografia. Porque, como eu disse, existem fotógrafos mais dramáticos que vão mostrar o amor, a poesia e a dor, e fotos mais explícitas. E tem fotógrafos que vão dar uma romantizada. Então, é importante identificar o que você gosta mais. Para depois não chegar mas eu queria uma foto sem sangue. E aí não vai ter como. Então, é muito interessante se identificar, porque é uma arte, né? Mesma coisa se você está comprando um quadro. Você vai ver se você gosta daquilo que você está vendo. E avaliar se cabe no seu custo, o investimento, se a conexão de vocês vai bater também. Tem muita gente que me contrata não só pelo meu trabalho, mas porque se identifica com a minha postura. Da mesma forma que tem gente que não se identifica com a minha postura. E não vai me contratar. Se você pudesse se autodescrever. Não. Vamos lá. Vou botar você na parede agora. Olha, ela tá rindo. Diga você, a sua análise, depois de Vamos ver. lá. 3 qualidades da Débora Guelman, pessoa. Terapia, pô. Terapia. Fototerapia. Caramba. Muito bem. Você recomendaria que uma mãe se interessasse e iniciasse esse contato com fotografia assim como você e fizesse, por exemplo, uma transição de carreira? Ou você acha que de repente não é para todo mundo? Deixa eu ficar sério aqui. E eu digo isso porque as mães, muitas criam muitas expectativas em relação ao que é esse mundo da fotografia, porque vem os estúdios de fotografia com fila de espera, e a fotografia, ela é uma fotografia que toca muito o coração, porque você está fotografando o bebê, e inevitavelmente o bebê é uma figura que provoca isso na gente. Tu recomendaria pisar no acelerador ou pisar no freio? Eu escrevo muito também, né? Sobre a vida, sobre escolhas, sobre propósito. Então, eu falo muito sobre a gente saber o que a gente quer, né, nessa vida, né, nessa passagem aqui. E uma dessas reflexões, além de reflexões sobre relacionamento, casamentos, filhos... Onde é que a gente lê esses escritos? No teu Instagram tem lá, nas legendas a gente consegue ler esses pensamentos. Então, mas o Projeto 3... E olha aí, vai rolar um livro, hein, galera? Não, eu estou começando a produzir meu livro, que é sobre fotografia de parto e reflexões. Mas só para falar para vocês que tem muita gente que já está perguntando aí se vai rolar por causa das coisas que eu escrevo. Vai rolar sim, e espero que esse ano,
Tô já ansiosíssima para começar a diagramar. Crônicas da Luz vai ser o título. Não, brincadeira. Não, o nome tá quase. É segredo mas o nome eu não ainda, posso divulgar, não. segredo. Mas enfim, eu trago muitas reflexões sobre isso e sobre escolhas de vida, sobre você estar feliz naquela escolha que pode ser uma coisa profissional. Agora, eu acho que não é para todo mundo. Porque tem pessoas que não saberiam empreender. Eu acho que empreender não é para todo mundo. Assim como... Existe uma parte da fotografia que é muito romantizada, que é, enfim, o ato fotográfico em si, mas existe uma outra parte que naturalmente é muito burocrática, é muito cansativa, demanda muita atenção, que é a parte de gerir uma carreira como se conduz uma empresa. Exatamente. E eu acredito que você tem conduzido isso na sua carreira e tem percebido que realmente você precisa ser empresário além de ser fotógrafo. Sim, com certeza. É assim mesmo? É assim mesmo. É você empreender, ser autônomo, você está se promovendo o tempo todo, né? Graças a Deus, eu consigo me promover espontaneamente. E essa poderia ser uma das minhas qualidades. Que dependendo de como eu me promovo, pode ser um defeito também. Mas eu sou uma pessoa muito autêntica. Então, se fosse para eu vender a minha fotografia, talvez eu não soubesse. Eu não sou uma pessoa marqueteira, sabe? Mas você se vende. Eu me vendo porque as pessoas compraram a ideia de eu ser quem eu sou. Mas se eu preciso vender um produto que aquilo não sou eu ou que não faz parte da minha vida, eu não vou conseguir vender. Eu só consigo vender aquilo que está no meu coração. Mas tem pessoas que estudam marketing e estratégia de negócio para vender. Agora você precisa de uma rotina, de uma disciplina, né, para você estar se promovendo e captando clientes o tempo todo. Porque o salário depende de você. Colocar a carinha no Instagram não tem como evitar, né? Não tem como evitar. Hoje você só vende se você tiver a cara na rede social. Vende mais, botando a cara na rede social e colocando lá a sua vitrine, mostrando o que é que você faz, por que você está ali. E tem um boca a boca também, né? Mas o Instagram aqui no Brasil, ele é uma vitrine. Aí, Débora, a gente está muito perto de terminar a nossa conversa. Eu já queria, de antemão, agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. E queria fazer uma última pergunta que eu acho que para mim também é uma inquietação, que é a respeito do fato das redes sociais imporem alguns filtros pra gente em relação ao que a gente publica. Tu tem enfrentado essas censuras da própria rede social em relação à foto que tu publica? As fotos que são mais carregadas, assim, mais explícitas? Tem algum lugar que você publica suas fotos que não hajam essas restrições? Se tu tem um site, por exemplo, ou tu concentra lá na rede social? Atualmente eu não tenho site, já tive, mas depois dessa popularização do Instagram, eu acabei abrindo mão do site por questão de tempo mesmo. É muito prático, né? É muito prático, funciona para mim. Eu já tive algumas fotos restritas, mas eu não questiono. É uma empresa, a empresa tem um nome, ele coloca as regras dele lá. Eu não obedeço e tá tudo bem. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Gente, eu conversei com essa figura incrível, maravilhosa, chamada Débora Gelman. Vocês que são pais e mães, considerem a possibilidade de contratar um profissional capacitado para fotografar o seu parto, o seu nascimento. E a gestação. E a gestação, evidentemente. E temos aqui uma super profissional. Recomendaria, tô aqui muito inclinado, brigando com a minha consciência. Não sei se vou fotografar o do meu bebê, não sei se vou contratar um fotógrafo, mas fico muito tentado a contratar essa moça. Espero que vocês também tenham ficado assim desejosos de fazer com que esse olhar maravilhoso da Débora escreva também a sua história. Débora, muito obrigado. Obrigada, querido. Você quer deixar uma última mensagem para os seus fãs, espectadores, seguidores? Minha gente, eu tô muito feliz por saber que eu tenho fãs. Eu acabei de saber, pô. Porque, assim, fui... Se eu abrir uma enquete hoje perguntando quem é que vocês querem que eu traga no Fotoprosando, vai ter teu nome com certeza. Gente, eu espero que vocês se encontrem, encontrem a personalidade de vocês,
na fotografia, ou seja, em qualquer coisa que vocês escolherem fazer na vida, que vocês façam de coração, que vocês sejam autênticos, que busquem inspiração, referências, mas sigam o caminho de vocês, o propósito, a identidade, né? Porque é isso que comove as pessoas, é a gente ser quem a gente é, doa quem doer. Anotaram? Eu conversei com Débora Guelma, estou muito feliz de ter recebido a visita dessa profissional maravilhosa. Eu gostaria de pedir que vocês não esquecessem de curtir este vídeo, comentar, lógico, digam aí o que vocês acharam da conversa, façam perguntas, de repente se tiver alguma coisa muito específica sobre a fotografia da Débora, eu vou passar para ela a pergunta para ela responder. E não esqueçam também de se inscrever no canal para ajudar o Fotoprosando a crescer. Esse programa não seria possível sem o apoio da Escambo Fotográfico, Locadora Fotográfica, Escola Pernambucana de Fotografia e Recife Image. Para vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado e até a próxima. Arrasou.